Eu tenho uma palavra para os irmãos e eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, esteve falando comigo essa semana. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, eu acho que tem um tema aí, né? Um tesouro de grande valor. Aí você vai dizer assim, é meu carro, é a minha casa de praia, meu tesouro de grande valor, é minha empresa. Não, querido. Tesouro de grande valor é Jesus. Esse é o tesouro de grande valor. Então a palavra de Deus, ela diz assim, verso 16, e eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou, quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem então disse, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pai, nós colocamos em tuas mãos, Senhor, acima de tudo, os ouvidos que estão aqui para ouvir a tua voz, que estejam atentos para ouvir única e somente a tua voz, pois te damos total liberdade nesse lugar. E não damos liberdade a nenhum outro espírito sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, ele é consagrado a ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha vida, não permita que eu venha falar nada além daquilo que o Senhor já tem proposto para a tua igreja, em nome de Jesus, que eu possa diminuir para que tu cresças, Pai. Dá-nos, ó Deus, entendimento da tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença em nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, quem é que gosta de bater um papo aqui? Quem gosta de conversar? Você gosta de conversar? Gosta, né, irmã? Gosta de conversar? Quem gosta? Patrícia, levanta a mão. Isso, você gosta. Patrícia gosta, eu trabalho com ela. Né? Gosta de conversar, né, vai? A gente conversa muito. Conversar é muito bom, irmãos. Uma boa conversa, ela faz muito bem. Porque uma boa conversa, às vezes, é muito esclarecedora. Às vezes você está com alguma dúvida de alguma coisa ou algo com relação a alguém, você senta e conversa, a coisa aí esclarece. E não é somente ouvindo que se aprende, né? Mas também respondendo as perguntas. Então o diálogo, ele faz muito bem. Ele é muito bom. Eu gosto muito de conversar, queridos. Os questionamentos em meio às conversas podem mudar totalmente uma história. Os questionamentos em meio a um diálogo, né? Quando você conversa com uma pessoa e troca uma ideia, às vezes, querido, esse diálogo, essa troca de conversa, de perguntas e respostas, pode mudar muita coisa. Pode mudar até o teu pensamento em relação ao outro. Quando você senta e conversa, ou quando você senta e confronta. E esse confrontar não é brigar, é um confronto de opiniões. Olha, eu não concordei com aquilo que você falou, com o que você fez. Então vamos conversar, vamos acertar. É muito bom conversar, queridos. As mais profundas transformações acontecem muitas vezes mediante um diálogo. E eu costumo sempre dizer, duas nações só entram em guerra quando o diálogo acaba. E o diálogo acabou, pronto, a guerra. Um casal só se separa quando acaba o diálogo. Acabou o diálogo, ao litígio, entra o litígio. Então como é importante conversar? E eu tenho certeza que os irmãos aqui gostam muito de conversar, né? Mas quem é que gosta aqui de conversar com Deus? Amém, querido? Não é bom demais? É uma pessoa que te escuta, que responde certamente, e na maioria das vezes, eu garanto isso, a resposta nunca será satisfatória a você. Porque ele sempre vai te dar uma resposta daquilo que é bom para a sua vida, o que é de melhor para você. É assim que Deus nos responde. Há questões na nossa vida que só Ele pode responder.
mas ninguém pode responder. Há questões da vida que, se você conversa com seus pastores, a gente fica assim, olha, a gente pode até dar uma orientação, mas a resposta final vem da boca de Deus. É Deus quem nos orienta. Ele é o melhor orientador. Você crê nisso, irmãos? Algumas das coisas mais sérias ditas por Jesus foi dito em meio a um diálogo. Você sabia que Jesus gostava de conversar? Ele gosta de conversar. Você sabe disso, irmão? Ele gosta de conversar. Pois se você não sabe, o versículo central da Bíblia, o Senhor disse em um diálogo entre ele e um homem chamado Nicodemos. Ele conversando com Nicodemos, batendo um papo, né? É assim que ele conversa com ele, trocando uma ideia, fazendo as suas colocações. No meio do diálogo, o que é que Jesus fala para Nicodemos? Ele fala exatamente isso. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso o Senhor falou em meio a um diálogo. Esse versículo ele foi falado por Jesus, num bate-papo. Ele gosta de conversar, irmãos. Portanto, nessa noite, você que está aqui, aprenda a conversar com Jesus, bata um papo com ele. Outro versículo também, que está lá em João 4, 23, olha o que ele falou em meio a um diálogo com uma mulher samaritana. Ele disse, olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A quem ele revela isso? A uma mulher samaritana batendo um papo, conversando. Portanto, o meu convite para você nessa noite, converse com Jesus. Você está doendo, irmão? Converse com Jesus, porque esse diálogo foi entre Jesus e essa mulher. Conversa com Jesus e certamente ele te responderá. A oração é algo muito espetacular, querido. O bater-papo com o Senhor é algo muito, muito especial. E não há um lugar específico. Não, eu só converso com Jesus na igreja. Mas você pode conversar com Jesus aonde você quiser e aonde você estiver. Aonde você está, ele está atento para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu bate-papo, a sua conversa. Eu sempre gosto de conversar com Jesus quando eu estou, por exemplo, no carro. Estou dirigindo, vou batendo papo, a gente acha que está sozinho. Eu canso de falar para você, meu irmão, você que tem o Espírito Santo, nunca, em momento nenhum da tua vida, você estará sozinho. Nunca você estará só. Então eu quero tirar algumas lições desse diálogo, desse bate-papo entre Jesus e esse jovem rico. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 19 de Mateus. Olha o que disse o jovem. Tudo isso tenho observado, mas o que me falta ainda? Mas o que ele sabia era que faltava alguma coisa. Mas por que será que ele fez essa pergunta? E foi uma pergunta bem pertinente, queridos. Porque o vazio ainda estava dentro daquele coração. Havia um vazio no coração daquele jovem. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para ser salvo? Dá para perceber que esse diálogo, havia uma coisa muito errada com aquele jovem. Algo não estava muito bem na vida dele. Alguma coisa estava acontecendo. Aí o verso 21 e 22, olha o que Jesus responde. Se você quer ser perfeito, quer que tudo dê certo na tua vida, que você tenha uma vida tranquila, então é o seguinte, vá, vende todos os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e me siga. Depois você pode me seguir. Verso 22, mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A pergunta, irmãos, que não quer calar. Será que até o final do ano, você, meu irmão, você, minha irmã, será que ainda você estará aqui nesse lugar ainda? Será que você ainda estará na igreja até o final do ano? Será que você vai fazer parte do corpo de Cristo até o fim do ano? Será que quando Jesus voltar, ele irá te encontrar firme? Será?
Será que ele vai encontrar você ainda fiel a ele? Porque muitos saem pela porta, amado, muitos saem pela porta dos fundos e sem ao menos dar nenhuma satisfação nem despedida. E por que eu estou lhe falando isso? Porque as pessoas às vezes escutam coisas que não gostaria de ouvir. Porque acha que evangelho é autoajuda, evangelho é mãozinha na cabeça, evangelho é tratar, né, o bebezinho como se fosse colocar um talquinho, um pompom, trocar uma fraldinha Pampers, né? Depois a gente procura receber da Pampers aí, tá? Então, irmãos, você percebe que há pessoas que não gostam. Simplesmente eu não gostei do que foi falado. Eu não gostei, por isso eu vou embora daqui. Será que nós ainda vamos encontrar até o final do ano você aqui nesse lugar? Ou será que as palavras que você vai ouvir ainda neste altar, será que as palavras vão te confrontar de tal maneira que você vai se sentir tão incomodado ao ponto de falar, aqui não é o meu lugar? Porque, amados, esse jovem, ele se inclui entre os raríssimos que, tendo encontrado Jesus, não conseguiu permanecer fiel. Olha que coisa tremenda. Ele estava com Jesus, tendo uma grande oportunidade na vida dele de conversar com o mestre, bater um papo, ter um aprendizado. Parecia que tudo na vida dele estava perfeito, mas havia algo que não estava batendo. Ele vem atrás de Jesus, querendo exatamente saber acerca da vida eterna e querendo a salvação. Ele procurou a coisa certa, irmãos. Ele procurou a pessoa certa. Ele foi no lugar certo. Ele não procurou um ou outro. Ele não buscou entre os discípulos. Ele não buscou na pessoa que estava ao lado. Ele foi no único que poderia dar a ele o que ele necessitava, que era a vida eterna. Então estava tudo certo com aquele jovem em relação às perguntas que ele fez. Ele reconhece as suas dúvidas e ele procura a pessoa correta para lhe responder. Ele não fica pelos cantos buscando resposta. Ele vai ao mestre. E olha o que diz Marcos 10:17, amados. Pondo-se Jesus ao caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A mesma pessoa agora ele está de joelho diante do mestre. Marcos ele dá essa declaração de que ele estava de joelhos. Marcos faz uma declaração, amado, tremendo sobre esse jovem, que ele se ajoelha diante de Jesus, entendendo que Jesus era uma pessoa muito especial. Ele vai à pessoa certa, no lugar certo. Ele não procura no intermediário. Ele não procura. Ele vai até Jesus. E eu quero lhe perguntar nessa noite, amado, quem você tem buscado para responder aos seus questionamentos? A quem você tem consultado? Quem você tem buscado? Qual é a fonte que você tem bebido para matar a tua sede espiritual? Qual é a fonte? Aonde você está buscando conselho? Com quem você tem buscado conselho? A gente às vezes busca conselho com qualquer pessoa. Amado, entenda uma coisa. Nem todos que estão na igreja são igreja. Eu vou responder, eu vou de novo colocar isso para você. Nem todos que estão na igreja são igreja. Mas só há um que é o Senhor. É Jesus. Esse é imutável. Esse não muda. Nós podemos mudar. Porque nós oscilamos muito. Às vezes a gente muda de acordo com as circunstâncias. Mas Jesus é imutável. Ele é imutável. Fica bem claro que as riquezas deste mundo não podem nos saciar, irmãos. Não podiam saciar esse jovem. Religião não responde questionamento. Não responde os seus questionamentos. Só Jesus tem a resposta final para a tua vida. E aquele jovem religioso, ele sabia que estava falando algo na sua vida, e estava lhe faltando algo que precisava ser acrescentado na sua vida. Senhor, o que falta ainda? O que eu tenho que fazer para preencher esse vazio existencial? O vazio que está dentro de mim. O que tenho que fazer ainda, Senhor,
para herdar essa vida eterna. A quem você tem ido, irmãos? Quem tem sido a base da sua vida? Quem você tem lido? Há pessoas que buscam tanto autoajuda em vários livros. Olha, eu li um livro de Siddhartha Amalgama, rapaz, o cara é tremendo, falou tanta coisa ao meu coração. Não, eu gosto de ouvir muito Paulo Coelho me orienta, ele é um orientador. Porque eu gosto de ouvir fulano, gosto de ouvir Beltrano. Irmãos, você tem Bíblia aí, irmão? Você tem Bíblia mesmo? E que orientação melhor do que essa aqui, melhor do que a Bíblia? Aqui tem tudo que você precisa, irmão. Eu não estou descartando que você não pode ler outros livros, não é isso que eu estou me referindo. Mas a vida, a gente quer buscar algo para a nossa vida, a gente vai numa outra fonte. Uma outra fonte. E cuidado, irmão, porque essa fonte pode ser uma fonte de águas amargas, como foi em Mara. E você se depara com uma água amarga. E essa água não vai satisfazer os teus desejos, não vai responder as tuas questões. Mas o Senhor, Ele te responde. Ele tem a resposta que você precisa, querido. Ele tem a resposta que você precisa. Diante de Jesus, com todo o dinheiro, com todo o conhecimento, ainda assim faltava alguma coisa para aquele jovem. Cuidado com a fonte. Cuidado com a tua fonte. Cuidado com os caminhos alternativos, querido. Busque resposta em Jesus, porque Ele é a porta que você precisa. Ele é o caminho que você necessita. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a fonte que você necessita para saciar essa tua sede espiritual. Ele é a fonte. Não beba de uma fonte, não beba de outra fonte. Beba de Jesus. Lá em Mateus 19, 18, Ele perguntou quais os mandamentos que eu tenho que guardar? O que eu tenho que guardar para ter a vida eterna? E Jesus responde, não mate. Olha, não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho. Então Jesus estava dando um relatório do que eram os mandamentos. Olha, esses são os mandamentos. Queridos, sabedoria não é ter resposta para tudo. Mas sabedoria também é fazer as perguntas certas à pessoa certa na hora certa. Isso é sabedoria, você saber perguntar à pessoa certa. E esse jovem, ele faz uma pergunta muito sábia. Quais? Ele queria saber. Ele foi na fonte certa. Quais os mandamentos que eu tenho que guardar? Muitas vezes uma boa pergunta vale mais do que uma boa resposta, irmãos. Uma boa pergunta te acrescenta muita coisa. Não jogue conversa fora, não fale abobrinha. Vá direto ao assunto, vai direto que Deus tem resposta para você. O verso 16 diz, e eis que alguém aproximou-se de Jesus e lhe perguntou, mestre, eu farei? Olha, já pensou nessa pergunta, irmão? Alguma vez você já fez essa pergunta para Jesus? Porque ele estava diante de Jesus. Ele estava ali acompanhando o mestre. Então ele não era uma pessoa isolada, ele não caiu de paraquedas em algum lugar onde Jesus estava, não, ele estava onde Jesus estava. Ele diz, mestre, que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Essa era uma excelente pergunta e feita com sabedoria. Pensa comigo, queridos, você é uma pessoa sábia? Você tem feito perguntas sábias? Porque a nossa geração, ela é caracterizada por uma horrorosa superficialidade. Ela é produzida pelas fugas. A gente busca sempre caminhos alternativos. Estamos sempre buscando outro caminho. A palavra de Deus, pastor, a Bíblia é muito cansativa. A Bíblia é muito cansativa. Eu preciso de algo que me acrescente mais na minha vida. Será que você está preparado, por exemplo, irmãos, nessas suas buscas, nesses alternativos? Será que Ele está te preparando para a morte? Sim ou não? Será que esses livros alternativos, será que essas pessoas que você escuta às vezes numa internet, em que você busca neles sabedoria, em que você busca a resposta, será que Ele está te dando um caminho? O que Ele está falando para você sobre o que vai acontecer após a sua morte, Ele está te preparando para isso? Ou Ele só te prepara para viver uma vida aqui nessa terra? Porque, irmãos, a nossa vida, na realidade, a vida do cristão não é aqui. A nossa vida é lá com Jesus, é na eternidade com Ele. É lá que nós viveremos eternamente, irmãos.
O pecado ainda te aprisiona ou você é uma pessoa livre? Você é uma pessoa livre? Você tem liberdade? Ou você está buscando também um caminho alternativo para que passe a mão na sua cabeça e no seu pecado? Como é que está a sua vida, querido? Você se conhece verdadeiramente? Será que você se conhece? Que Deus nos ilumine para olhar no espelho e ver realmente o que está refletindo. Na vida daquele jovem faltou espelho, irmãos. É tão bom quando você pega a tua mão assim, faz dela o teu espelho, sabe? Olha que maravilha, né? E começa a olhar para a sua mão e falar: Senhor, reflete aqui. O que eu tenho feito, Senhor? O que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho para apresentar a Ti, Senhor? O que eu tenho para Te apresentar? Se as trombetas tocarem hoje, Senhor, será que você tem essa possibilidade de olhar no espelho, querido, das suas mãos e falar: Senhor, o que eu tenho para Te apresentar? Quando a trombeta tocar, quando o Senhor dos céus voltar, o que eu tenho para apresentar? Será que eu estou pronto para ir com o Senhor? Ou será que os caminhos alternativos que eu tenho buscado estão me aprisionando? Está me dando caminhos de fuga? Porque, amado, eu vou lhe falar uma verdade. A Bíblia, ela te confronta. A Bíblia confronta. A Bíblia, ela bate mesmo, é doído, não tem brincadeira com a palavra, não tem negócio com a Bíblia. Eu não encontro nada aqui, nenhum respaldo para pegar um pecado e passar a mão na cabeça de um pecador. Eu não encontro. A única resposta para o pecado é Jesus, é o arrependimento. É se arrepender e se render a Cristo. É o único caminho. Não há um plano B, querido. Não tem um plano B. Sabe, o Senhor não nos deu um plano B. Ele nos deu o que havia de melhor. Ele entregou o que havia de melhor. O seu Filho amado, Ele entregou para nós. Para dizer: olha, mire-se nele. É nele que você tem que se mirar. A sua vida tem que estar voltada e pautada nele, na palavra dele, nas ordens dele. É o que ele fala, é o que ele faz, é o que ele manda. Porque ele é Senhor. Quantas vezes Deus convidou o seu povo para uma conversa, irmãos? E foi no diálogo que o jovem descobriu que estava faltando algo no seu coração. Quantas vezes a Bíblia fala: arrazoemos, né? Ou seja, vamos bater um papo aqui. Conversa com Moisés, conversa com Abraão. Irmãos, ele conversava com Adão. Como o Senhor conversa. Apesar de ter feito tudo certo, ter ido a pessoa certa, ele fez as perguntas certas, mas havia coisa dentro daquele jovem que ele não enxergava. Às vezes, querido, a gente está no lugar certo. Estamos no ministério certo. Estamos até fazendo as coisas aqui dentro certo. Mas há algo no coração que ainda precisa ser acertado. Há algo na tua vida que ainda precisa de conserto. Algumas coisas dentro de nós podem nos afastar de Deus, querido. Pode apagar o Espírito Santo que habita em você. Deus pode todas as coisas, porém Ele não pode salvar alguns tipos de pessoa. Que isso, pastor? Sim, senhor. Primeiro, Ele não salva quem não quer arrependimento. Ele não salva. Ele não salva aquele que é soberbo. Sabe qual foi o pecado de Sodoma? Que não foi a sodomia. O pecado de Sodoma foi a soberba. A soberba, a Bíblia declara exatamente isso. A soberba chegou ao coração de Sodoma. Por isso foi destruído. O que destrói a vida de um homem, o que destrói o ministério inteiro é a soberba e a vaidade, irmãos. Como isso destrói a nossa vida. Olha como nós precisamos de uma alta análise nessa noite e colocar diante de Deus: Senhor, o que está faltando? O que está faltando? Ele não pode salvar alguém tomado de orgulho, não, querido, que não confessa a sua culpa. Jesus, ele mostrou aquele jovem que não podia fazer nada. Olha, eu não posso fazer nada por você, mas você pode. Você pode. O que devo fazer para ser salvo? Vende tudo que você tem. Agora dê aos pobres. Dê o dinheiro aos pobres. Agora me segue. Em nenhum momento ele falou: vende tudo que você tem, traz aqui, ó.
no altar, faça um bom depósito aqui, vou te passar o meu Pix. Né? Tu vai fazer um bom depósito no Pix. Não, em momento nenhum. Venda, dê aos pobres, agora me segue. Ou seja, esvazie-se completamente. Esvazia completamente. Porque com as tuas mãos cheias, meu filho, eu não posso colocar mais nada nas tuas mãos. E ela já está cheia, não cabe mais nada aí. Então você precisa abrir mão. Abra mão de tudo. Esvazia completamente. Comece a perceber que sem mim nada podes fazer. Comece a olhar para mim e dizer, o Senhor é o meu tesouro precioso. É o tesouro de maior valor que eu tenho. É Jesus de Nazaré. Não tem nada que tenha mais valor do que Jesus, querido. Faltava aquele jovem a mais importante qualidade. Enxergar que ele era um pecador. E que ele precisava de arrependimento. O que Jesus estava confrontando ele era isso. Abre mão. O confronto, como Deus chamou Abraão para um negócio, para uma conversa. Abraão, vem cá, vamos bater um papo, Abraão. Abraão, o negócio é o seguinte, tu vai me dar teu filho. Vamos fazer um negócio aí, Abraão. Era mais ou menos isso nas entrelinhas. Abraão, ou ele ou eu? Ou ele ou eu? Você vai optar para quem? Vai ficar com ele ou comigo? Então vamos até o final com esse negócio aí. Sobe lá, oferece seu filho ao holocausto. Vamos até o final com o negócio. Vamos ver até onde você vai. Deus está falando para você e para mim nessa noite. Eu quero saber até onde você vai comigo. Eu quero saber até onde você tem coragem de ir. E muitos estão dentro da igreja se achando superiores aos outros. E foi exatamente assim que aquele jovem se chegou a Jesus. Eu sou dono de muita propriedade. Tem muito negócio. Eu sou homem de negócio. Como é que eu vou vender minhas coisas? Como é que eu vou dar para pobre, para esses miseráveis? Imagina isso, irmão. Ó, vende tudo que você tem. Imagina você, querido. Você que está aqui nessa noite. Tudo que você conquistou na tua vida. Conquistou com o teu suor, com o teu trabalho. Você botou tudo ali em cima. Aí o Senhor diz para você, abre mão de tudo que você tem aí. Abre mão de tudo. Venda tudo que você tem. Ah, mas eu tenho muita propriedade, não me interessa. Venda tudo, agora dê aos pobres. Agora dependa única e somente de mim. Olhe para mim. E você terá o maior tesouro da sua vida. Jesus está falando isso para nós. Eu sou o tesouro que você precisa. O tesouro maior é ele. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Olha o que diz Romanos capítulo 3, verso 10 ao 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Você pode dizer, eu me incluo nessa? Você pode dizer mesmo? Eu me incluo nessa aqui. Ele está dizendo, não há justo, nenhum sequer, nenhum. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não é dura essa palavra, irmãos? Não é muito dura essa palavra? Paulo escrevendo aos Romanos, essa palavra dura. Não há nenhum justo sequer. Se não é Jesus na nossa vida, irmão, nós seríamos um zero à esquerda. Só Jesus para mudar isso aqui. Porque isso se encaixa a nós. Aí Jesus entra e muda a história. Olha, não há justo nenhum sequer entre vocês. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Aí Jesus entra. Aí Jesus entra no negócio. Transforma a tua vida. E aquele que era inútil passa a ser útil. Você está entendendo? Aquele que era, eu era isso, eu era aquilo, agora é excelente. Nas mãos do Senhor. Você se considera aprovado, querido? Sim ou não? Responda para Deus isso. Jesus diz que não há um justo sequer. Para nós é uma honra você estar aqui conosco, creia nisso. É uma honra você frequentar os cultos. Porém, sem arrependimento, não há salvação. A igreja não vive de censo, irmãos. A igreja não vive porque botou lá no quadro lá uma fotozinha sua. Aquela foto sua que está lá no quadro não significa que está salvo. A salvação ela é individual. É você com Deus, é cada um de nós com Deus. Cada um sabe como está o seu relacionamento com Deus. Cada um sabe das suas dificuldades. Cada um sabe até onde você pode ir com Deus ou não. Ou não. Não, eu faço parte de um quadro de membresia da Igreja Nova Vida em São Cristóvão. Rapaz, eu estou salvo. É garantia de salvação, meu pastor? É individual. É você com Deus. Olha o que diz o verso 20.
Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Na visão daquele jovem, ele estava aprovado, irmãos. Como na visão de muitos, aí está aprovado. Tudo que eu estou fazendo está certo. Eu estou aprovado. Mas lhe faltava alguma coisa. Então, querido, faça uma autoanálise na tua vida. Não cabe aos pastores analisar você e nenhum diácono te analisar. A análise é pessoal. É você com você mesmo. É você olhar para dentro e chegar a essa conclusão. Será que eu estou realmente? Será que eu sou aprovado por Deus? Ainda que a Bíblia diga que todos se desviaram, todos estão perdidos, não há um justo sequer. Mas em Cristo ainda há salvação para a tua vida. Ainda há uma direção. Ainda há um caminho. Há uma solução. Com Jesus tem solução. Sem Jesus não há condição nenhuma. Muitos estão agindo exatamente assim. Vem em busca de alegria. Você encontra alegria. Você sabia que encontra alegria? Eu vou para a igreja. Em busca de alegria. Eu vou em busca de paz. Você encontra paz. Eu vou em busca de emprego. Deus abre porta mesmo. Deus tem poder para isso. De abrir uma porta de emprego. Relacionamento. E isso não é errado não, querido. Não é errado. Você vir aqui, eu quero vir em busca de um relacionamento. De buscar amigos. Mas não é o principal. O maior tesouro da igreja é Jesus. O maior tesouro da igreja, irmãos, é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso maior tesouro. O maior problema que nos tira a paz é o pecado, querido. O pecado, ele destrói o ministério. O pecado, ele destrói a vida, um relacionamento com Deus. Porque é o pecado que nos separa de Deus. Jesus não estava ali para dar àquele jovem paz, alegria. Jesus não estava ali para dar àquele jovem um bom relacionamento. Não estava ali para dar um emprego àquele jovem. Não, arrumar um casamento para ele. Não, ele não estava ali para isso. Ele estava ali para salvar aquele jovem. Era salvação. Era o que interessava para Jesus. Venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me, você terá um tesouro no céu. Esse foi o negócio proposto por Jesus. Porque olha o que diz, querido, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito é reconhecer que é um pecador e carente da glória de Deus. Ser humilde é isso. Eu reconheço. Eu sou miserável, né? Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Aí quando você se rende ao Senhor, Ele olha para você e diz, você é a menina dos meus olhos. Você é meu filho amado. Olha que mudança, irmãos. Olha como o Senhor transforma a nossa vida e Ele tem poder para transformar a nossa vida. Jesus veio para os doentes porque os sãos não precisam de médico. E essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a salvação em Cristo Jesus, porque fora dele não há salvação. Não tem um caminho alternativo. Em Jesus nós encontramos a paz, a provisão, a alegria, um bom amigo, tudo está relacionado a ele, tudo está nele. Se quer ter um bom amigo, Jesus é um bom amigo. Jesus é um bom conselheiro. Ele pode te dar um bom conselho. Ele só é isso porque um dia nós o reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. E se você tem Ele como seu Senhor e seu Salvador, você tem um bom tesouro, o melhor amigo que você poderia ter. É Jesus, que jamais irá te abandonar. Jamais. Quem está duro aí, diga amém. Aí, mas não te abandonou, só tem gente dura, pastor. Eu ia até falar de novo numa outra oferta, nem vou falar, só tem dura aí. Mas Ele te ama a si mesmo. Entende, amado? Ele não está pregando para rico. Ele não está falando só para quem tem dinheiro, para quem tem posses, para quem tem poder. Você, querido. Ah, pastor, eu estou desempregado. Ele é teu amigo, ele te ama a si mesmo. Você está entendendo, amado, como é que o Senhor é maravilhoso? O evangelho que trata das carências humanas, das necessidades humanas, não é o evangelho verdadeiro, não, irmãos. Não é esse evangelho que nós pregamos. Evangelho sem o perdão dos seus pecados, novo nascimento, não vai garantir a vida eterna. Evangelho é novo nascimento. É vida nova em Cristo Jesus. Na hora que nós reconhecemos que somos pecadores, Ele transforma a nossa vida. E Ele tem poder para isso. Olha o que diz o verso 21, leia de novo. Se você quer ser perfeito. A proposta de Jesus foi essa. Você quer ser perfeito? Você quer realmente herdar o céu?
Então siga as minhas ordens. Pegue a minha orientação. Abra mão de tudo, esvazie-se. Esvazie-se e encha-se de mim. Aí você terá um tesouro do céu, você terá a vida eterna em Cristo Jesus. Você crê nisso tudo, irmão? Será que você crê nisso mesmo? Deus tem uma proposta para você aqui hoje, querido. Ele tem uma proposta para cada um de nós. O Senhor quer te guiar. Ele quer te guiar para uma vida eterna. Porém, é necessário que Ele vá à frente. É necessário que Ele vá adiante e nós o sigamos. Porque Ele é o nosso... Sabe como é que é o general de guerra? Ele está lá na frente da batalha. E os soldados vão acompanhando, vão seguindo. Assim é Jesus. Eu vou aonde Ele vai. Você vai aonde Ele vai. Entende? É assim, caminhar com Jesus é isso. É ir aonde Ele está indo. Antes de tomada de decisão, olha para Jesus. Olha, eu vou assinar um contrato, olha para Jesus. Busca nele. Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Pastor, olha só, eu estou começando a namorar um rapazinho aí, entendeu? Uma menininha aí, é uma gracinha, bonitinha. Olha a Deus, irmão. Busca no Senhor isso. Senhor, é essa daqui mesmo? É essa daqui? É. E é essa daqui, confirma no meu coração. Eu vá adiante desse negócio. E se não for, Senhor, que só acabe logo com isso, que não encha meu coração de esperança. Amado, não se iluda com a beleza. Não se iluda. Está entendendo isso, amado irmão? Amada irmã, jovem, não se iluda com a beleza. Sabe, nem toda beleza traz um caráter. Muito pelo contrário. Às vezes a beleza, ela esconde um mau caráter. Então busca em Deus. Senhor, eu quero uma pessoa de caráter. Deus te responde. O Senhor tem a resposta que você, jovem, precisa. Para o teu relacionamento, para o seu casamento, para o seu futuro. Antes de tomar qualquer decisão, siga Ele. E seguir a Ele é aceitar a sua direção. É dizer, se Ele é Senhor, você não manda mais nada. É Ele quem manda, Ele quem direciona. Se nós somos o templo do Espírito Santo, é Ele quem manda no templo. Eu não posso pegar esse templo e coordenar e colocar o que eu quero dentro do templo. Não posso. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Ele faz o que Ele bem entende, irmãos. Ele arruma como Ele quer. Sabe? Ele tira, Ele coloca, Ele vai ornamentando da maneira que Ele bem entende. Isso é dizer, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é sua. A minha vida é sua. A minha vida é totalmente sua. Eu quero finalizar essa palavra com Isaías 52, verso 11 ao 12. Fora, fora, saiam de lá. Não toquem em coisa impura. Saiam do meio dela, purifiquem-se. Vocês que levam os utensílios do Senhor, porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de você. Ou seja, você está correndo muito, para um pouco, para de fazer, eu vou à frente, eu vou adiante de vocês, e vocês vão me seguindo, sabe? Eu vou à frente. Jesus está falando isso para você, meu servo, minha serva, eu vou à frente. Sou eu quem dirige a sua vida. E é Ele quem dirige a tua vida. Abra a mão, querido. Abra mão de tudo. Abra mão dos caminhos alternativos. Sabe? Olha, eu gosto de uma leitura, eu tenho uma esposa que lê muito, a gente gosta muito de ler, a gente tem muitos livros em casa. Mas, irmãos, o único que pode direcionar a tua vida é Deus, amado. É Deus. Eu vou buscar orientação, não, porque tem um cara aí que é um filósofo, tem um sábio, tem... É Deus, querido. A tua orientação está aqui, olha. Sinto muito se você é um apaixonado, né? Eu sou apaixonado eu vou falar de novo, sou apaixonado por Paulo Coelho. Sou apaixonado por Siddhartha Amalgama. Eu sou apaixonado por Buda, eu leio tudo que é livro de Buda. Eu leio tudo que é livro. Eu leio, sabe, tudo que cai na minha mesa, eu vou lendo, eu vou me enchendo. Não, você está se esvaziando, irmão. Você está que nem uma lata vazia, você só faz barulho, mas continua vazio. Que só quem pode te encher é Deus. Deus é o único que nos completa. Então essa noite eu quero abrir essa noite para você. Para você que de repente, querido, está aqui nesse lugar, já está na igreja conosco já há uns 30 anos. Que isso, pastor, muito tempo. Você já está na igreja há anos, mas você ainda não se converteu verdadeiramente, irmão. Pastor, peraí, você está de brincadeira, eu já até me batizei. Batizou ou tomou um banho? Essa é a questão. Por que só tomou um banho?
Porque olha o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi batizado, sabe o que a minha Bíblia diz? Ele saiu logo das águas. Ele foi batizado e saiu logo. Mas o que tem de gente ainda dentro d'água, irmão, ainda continua lá no batistério. Sabe? Se batizou e ponto, ficou lá dentro. Não há uma verdadeira conversão. Eu quero te convidar nessa noite, pastor, eu quero firmar meu compromisso com Deus. Eu quero mudar minha história. Pastor, eu não aguento mais achar que eu sou uma coisa e eu não sou. Aquele jovem achava que era. Ele achava. Ele estava do lado de Jesus. Ele estava acompanhando Jesus. Mas alguma coisa faltava a ele. E falta alguma coisa, querido? Seja sincero com Deus nessa noite. Vamos colocar de pé. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho comigo. Falta alguma coisa? Se falta alguma coisa, ou se há alguma coisa que você tenha que entregar no altar do Senhor, Senhor, tem algo nas minhas mãos, eu preciso abrir mão. Eu sou muito vaidoso, Senhor. Eu tenho uma vaidade tremenda com as minhas coisas, eu não abro mão dos meus negócios. Senhor, sabe por que eu estou aqui, pastor? Eu estou aqui porque eu preciso buscar algo. Mas eu também não quero seguir esse compromisso com Deus. Por isso eu torno a pergunta que eu fiz inicial a você. Será que no final do ano você ainda estará aqui? Será que nós vamos encontrar todos que estão aqui? Vamos encontrar na igreja? Ou simplesmente você vai sair pela porta e vai embora e acabou? É assim. Será que as palavras que você vai ouvir nesse altar, porque, irmão, eu quero preparar os teus ouvidos. Você vai ouvir muita palavra que vai te confrontar nesse ano. Muita palavra. Porque a gente não está aqui para fazer carinho em ninguém, fazer cafulé na tua cabeça, não. É confronto da palavra mesmo, é colocar o dedo no pecado. E é com você isso, pastor, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Eu preciso entregar algo no altar. Se você quiser vir aqui, vem. Quer vir aqui, vem à frente. Eu quero colocar aqui no altar, não sei, alguma vaidade, algum problema na minha vida que eu tenho que colocar diante do Senhor. Há um pecado de estimação. Quando a gente fala em pecado, a pessoa fica até retraída, né? Deus me diga, como é que eu vou lá na frente? Não vou falar desse negócio, nada. O que vão pensar de mim? Amado, o meu negócio não é com nenhum de vocês que estão aqui. Meu negócio é com Jesus. O teu negócio é com Jesus. É com Jesus. Tá? Nenhum pastor sabe da tua vida. A gente conhece um ao outro aqui pelo nome, pastor Maurício, então conhece de A a Z, todo teu nome aqui dentro. Mas ele não conhece nenhum de vocês. Tenha certeza disso, nós não conhecemos. Então, se há alguma coisa que te impede, amado, de ter uma caminhada com Deus, de se aprofundar mais com Deus, e você quer entregar no altar, esse é o momento de você vir aqui. Sair do teu lugar, e eu vou estar orando por você. E se está tudo bem com a sua vida, eu quero estar orando por cada um, para que jamais você venha se envaidecer, para que jamais o seu coração se encha de vaidade, para que jamais você, querido, na sua vida, você se deixe levar por falsos testemunhos, por um falso evangelho, e você não se deixe levar por filosofias nenhuma dessa vida. Em nome de Jesus, Pai, coloca em tuas mãos essa vida preciosa para o Senhor, e é preciosa mesmo, Pai. Por isso o Senhor os trouxe aqui, porque são preciosos para o Senhor. Se assim não fora, Deus, tu não os teria trago, mas são preciosos. Por isso nós estamos aqui reunidos. Primeiro, para ouvir a tua voz. Segundo, Senhor, para ter plena consciência que seremos confrontados sempre na tua palavra. Sempre seremos confrontados. Mas coloca dentro de nós, Senhor, um espírito amoroso. Ó Deus, que nós venhamos a nos consertar. Que sejamos pessoas, Senhor, que venham a aprender, ensináveis. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a aprender contigo. Ajuda teu servo, a tua serva, Senhor. Em nome de Jesus, não permita, Deus, que nós venhamos a dar ouvidos às falsas filosofias, mas sim que a tua palavra nos complete, que o Senhor complete a tua igreja. Esse coração que está vazio, Pai, em busca de algo que satisfaça, que venha amaciar, acariciar o seu ego, Pai, que seja quebrado isso nesse coração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja realmente um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira conversão à tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade para a nossa vida. Muito obrigado pela tua igreja, te agradecemos por essa noite, por tudo.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.